Mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor André Viano, professor de Direito Processual Penal de vocês. Estaremos aqui juntos durante todo o semestre. Inicialmente, gostaria de agradecer agora a presença dos meus alunos, dos meus novos alunos, aqueles que eu ainda não conheço. Nós já estamos aqui em 34 ocupantes aqui, 34 pessoas presentes na sala de aula. Para mim é um motivo de muita felicidade que vocês estejam aqui comigo, compartilhando este momento, pessoal. Aqueles que quiserem ligar as câmeras, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem ligar os microfones, fiquem à vontade também, pessoal. É muito importante a participação de vocês. Iniciando a aula, então, Direito Processual Penal e Introdução. Bom, é importante, aqui nesse momento introdutório do Direito Processual Penal, que nós tenhamos uma compreensão bastante importante. A distinção entre o direito penal e a distinção entre o processo penal. Ou seja, que distinção é essa? Essa é uma distinção da qual nós temos que compreender qual é a função de um e de outro. Alguns autores no passado diziam que o direito processual penal era dependente do direito penal. Direito penal como origem, como direito material, e o direito processual penal como direito formal. Ou seja, aquele que materializava o direito penal no mundo dos homens, no mundo dos fatos. E isso vem sendo superado aí durante a história, a evolução do próprio direito, né? Hoje nós sabemos que o direito penal e o direito processual penal são ciências jurídicas independentes, possuem fontes próprias, né? Possuem princípios próprios. Então, na verdade, nós não podemos compreender e não podemos pensar que um é dependente do outro. É lógico que existe uma aplicabilidade, uma materialidade entre as normas do direito penal no processo penal. Mas o processo penal nada mais é do que uma sequência ordenada de atos. Atos que servem para a apuração de fatos ilícitos, de condutas ilícitas, conforme vocês já estudaram no direito penal. No direito penal ainda, vocês já estudaram as ações penais, não de uma forma aprofundada, como nós estudaremos no processo penal, mas vocês já tiveram uma noção extremamente importante do que são as ações penais. Vocês viram ali entre os artigos 100 e o artigo 120 do Código Penal. Vocês já estudaram as ações penais. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada, que se subdivide entre propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. Então, a ação penal, ela vem a ser desvendada em razão do processo. O processo penal nada mais é do que um sistema de engrenagens que fazem com que o processo tenha um andamento. E esse processo, ele se inicia com a acusação, seja ela pela denúncia ou pela queixa-crime, dependendo ali se é uma ação pública ou privada, e ele se encerra, o processo em si, né, a fase ali de instrução processual, se encerra com a sentença. E aí nós temos, logicamente, as questões recursais. Nós temos a fase recursal do processo penal, até que nós possamos, então, chegar naquilo que nós chamamos de trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso e quando agora só existe o chamado jus esperneandi. Só cabe espernear porque recorrer não cabe mais. Então, o processo penal, como eu disse para vocês, ele é uma sequência ordenada de atos. E para vocês terem uma ideia do que é o processo penal, antes de nós aqui iniciarmos a nossa aula sobre o aspecto introdutório ainda, vamos pensar o seguinte. Aconteceu o crime. O crime acontece na noite de ontem, por exemplo. Então, pelo fato crime, nós já temos uma transgressão da norma. Ou seja, subjetivamente, o direito penal especial já foi ofendido. Quando se ofende a lei, se ofende ao Estado, já que o Estado é o nascedouro da lei. Então, esse é um aspecto extremamente importante. A primeira vítima de todo crime é o Estado, porque o Estado é o titular da lei. Independentemente se a pessoa foi lesionada, a lei, quando a pessoa decidiu, quando o corpo foi atingido, a lei foi ferida, o Estado foi ferido. Então, o Estado também é vítima do direito penal.
E, logicamente, a vítima é ali o titular do direito ofendido diretamente. Né? Então, esse é um aspecto do titular do direito protegido pelo Estado, a vítima é. Mas quando o crime acontece, inicia-se aquela fase persecutória, que é o inquérito policial, que nós veremos lá no final deste semestre. Mas para vocês terem uma ideia de como acontece o processo. Então, no inquérito policial, não é uma fase que cabe defesa. Ali, as provas devem ser buscadas. Né? Quando nós chamamos de provas, é a resposta da autoria e da materialidade. Tanto é que, para que o processo aconteça, eu preciso ter indícios de autoria. Eu não preciso ter uma autoria. Eu não preciso saber exatamente quem foi, ou ter a certeza absoluta de que foi determinada pessoa. Eu tenho que saber que um crime aconteceu e quem provavelmente praticou aquele crime. O Ministério Público, convencido, então, desta situação, com essas provas colhidas pelo inquérito, provas periciais, provas biológicas, provas testemunhais, provas fotográficas, né? O Ministério Público, no caso de uma ação penal pública incondicionada, ele denuncia o acusado, ou seja, ele acusa o acusado. Ele diz que o acusado praticou um crime. O juiz, recebendo esta acusação, determina a citação do acusado, ou seja, olha, chama o acusado, diz para ele que existe uma acusação e que ele tem a oportunidade de se defender. O acusado se defende por meio do seu advogado e aí começa o processo. Ou seja, as provas que foram produzidas no inquérito devem ser repetidas durante o processo, até que o juiz, então, as partes vão manifestando, existe lá, né, a acusação, a defesa, depois tem a produção de provas, depois novamente a acusação e a defesa se manifestam no processo, e aí sim o juiz julga, o juiz sentencia aquele processo. Então, este é um aspecto extremamente importante. Com essa sentença, né, as partes que não estiverem contentes podem recorrer. Pessoal, tecnicamente isso é um processo. É essa sequência ordenada de atos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tem alguma dúvida até agora? O áudio e o vídeo tranquilo. Beleza, pessoal. Se caso travar ou der algum pico de internet, aí vocês me avisam que eu repito aquilo que foi dito, tá? Vamos lá, então, para a nossa tela compartilhada. Vamos lá. Bom, pessoal, nesta tela e neste momento, nós vamos, então, né, sobre um aspecto ainda introdutório, visualizar o que seria, então, o processo penal, o direito processual penal como um todo. É importante lembrar que o direito processual penal, assim como eu já expliquei para vocês, e de acordo com a doutrina do Hélio Tornag, ele nada mais é do que uma sequência ordenada de atos. Lembrando aí que o Hélio Tornag é um dos autores Professor, começou a travar o seu áudio e o vídeo. clássicos os atos e negócios jurídicos. Professor, tá travando o áudio. Impõe, ou seja, são nós. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver se voltou. Ainda está oscilando. Tá, joia, pessoal. Vamos ver se volta. Tá. Vamos começar aqui novamente então, tá? Quando nós analisamos a doutrina de uma forma concreta, de uma forma específica e por análise de uma doutrina mais conservadora, vocês vão ver que nós temos autores mais conservadores e nós temos autores mais liberais. E isso determina algo extremamente importante. Quando você pega um autor conservador, como Tornag, e quando você pega o Renato Brasileiro, o Guilherme Nucci, como mais progressistas, mais atuais, você já consegue, fazendo essa compreensão, essa análise, essa comparação, vocês conseguem
já visualizar um pouquinho da evolução do direito processual penal. Agora está normal? O pessoal estão me ouvindo melhor? Agora normalizou. Então tá. Isso é bom. Então olha só, o Tornag ele diz o seguinte, que o processo penal ele está regido e ele está submetido, primeiro, a normas imperativas, aquelas que impõem, ou normas técnicas, puramente ordenatórias. Para quê? Qual que é a finalidade do processo, então? A averiguação do crime e da autoria. Então, por isso que eu disse para vocês, eu preciso buscar a materialidade do crime e os indícios de autoria. Por quê? Materialidade do crime. Eu tenho que saber que a norma legal do direito penal foi violada. E o indício de autoria tem que se buscar um outro aspecto importante, que é quem praticou aquela conduta. E aí vocês voltam aos conceitos do direito penal. O que é o crime? É um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, é um fato que transgride a norma, é um fato que a ele existe uma punição aplicada. Por quê? Porque o que é uma conduta criminosa? Nada mais do que uma conduta humana descrita no Código Penal. Né? Hoje ele fala lá, por exemplo, matar alguém é crime. Amanhã ele pode dizer, matar alguém pode ser crime ou não é crime. Ou seja, então a norma muda. Então essa conduta é que ela é tipificada. E não adiantaria tipificar uma conduta senão pela imposição de uma pena. Né? Esse é um fator extremamente importante. Agora, eu posso ter uma conduta, eu posso ter uma pena, e a pessoa pode não ser punida, porque ela pode não ser culpada. Né? O que é a culpabilidade? É a possibilidade jurídica de aplicação de uma pena. Por exemplo, eu posso matar alguém, para esse crime existe uma pena, mas eu posso ter matado acobertado de uma excludente de licitude, ou seja, de uma legítima defesa. Então, sobre esse aspecto, é um fato típico, é ilícito, mas não é culpável. A pessoa não pode ser culpada, não existe uma culpabilidade pela sua conduta, porque ela é autorizada pela própria lei. Então, esse é um aspecto também bastante aí importante sobre a situação aqui exposta nessa nossa primeira tela. Sobre outros conjuntos, né, nós temos aí, por exemplo, o Jorge de Figueiredo Dias, nós temos o Fernando da Costa Tourinho Filho, né, que cita lá o Frederico Marques. Então vocês vão ver que nós vamos alterando e nós vamos passando por muitos doutrinadores. Olha só o que o Jorge de Figueiredo Dias fala, que o direito processual penal, esse é o conceito dele, é o conjunto de normas jurídicas que orientam e disciplinam o processo penal. Por isso que eu disse para vocês que o direito processual penal também não é o processo. O processo é a sequência ordenada de atos. O direito processual penal é esse conjunto de normas jurídicas que determinam, que orientam como o processo vai se desenrolar, como o processo vai ser conduzido. Vocês conseguem visualizar o que eu estou dizendo? A norma do direito processual penal regula os atos do processo penal, ou seja, os atos físicos que serão praticados pelas partes, pelos sujeitos processuais, pelo promotor, pelo juiz, pelo advogado, né, pela defesa. Então, o direito processual são normas que regulam e orientam os atos processuais, ou seja, aquela sequência ordenada de atos que tem como finalidade a apuração de um crime. Agora, pessoal, algo extremamente importante é o processo só tem uma finalidade: dizer o direito. O processo tem a finalidade de dar uma resposta às pessoas, às partes envolvidas, à vítima, aos familiares da vítima e o acusado. Só que para que o processo possa fazer isso, ele tem que ser organizado. Ele não pode ser invertido ou cada processo ter uma sequência diferente da outra. Para isso que existe o Código de Processo Penal, para isso que existe o direito processual penal. É essa orientação que existe de forma coerente para que o processo possa existir. Já aí, o Fernando da Costa Tourinho, citando o Frederico Marques, ele vem dizer que o direito processual penal é esse conjunto de normas e princípios. Olha como ele vem acrescentando algo extremamente importante.
Porque existem momentos que a lei não fala nada sobre aquele fato. E a nossa lei é muito comum sobre isso. Quando o código não fala nada, eu vou buscar nos princípios a minha orientação. Então, ele é mais expansivo no seu conceito de direito processual penal. Conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal objetivo, que é o que eu disse para vocês agora há pouco. Então, o processo penal orientado pelo direito processual penal aplica o direito penal objetivo. Qual é a finalidade disso? Dar uma resposta. Chegar numa sentença condenatória ou absolutória, não importa, desde que ela seja justa. Todas as partes envolvidas no processo, promotor, juiz e advogado, todos, indistintamente, buscam a justiça. Todos buscam. Eu, como advogado, não busco a impunidade. Eu, como advogado, não busco a injustiça. Eu busco que a justiça seja feita. Se eu acreditar que o meu cliente é inocente, eu vou defender a inocência dele. Se o promotor não tiver provas para demonstrar a culpabilidade do meu cliente, eu vou defender a inocência dele. Se o meu cliente for réu confesso, eu vou defender que a pena seja aplicada no limite da sua culpabilidade, de acordo com aquilo que ele praticou. Então, esse é o maior aspecto do processo penal. O direito penal e o processo penal, ou melhor dizendo, quando nós precisamos compreender essa integração que existe, o fator subjetivo é extremamente importante. Como é que o juiz vai saber que o réu praticou aquele crime dolosamente, culposamente? Como é que ele sabe disso? Pela compreensão do ser humano, pela compreensão da intenção do agente, né, da vontade do indivíduo. Lógico que isso ela pode ser demonstrado por atos, ela pode ser demonstrado durante as oitivas das testemunhas, durante o interrogatório do réu e também pelas provas que que elas são apresentadas no processo. Então, tudo isso é determinante para que a intenção, para que a verdade real dos fatos seja, então, alcançada. Vocês já viram a diferença entre verdade real e verdade formal, né? Entre o direito processual penal e o direito processual civil, direito penal e direito civil. O direito processual penal, ele busca, ele se pauta pela verdade real dos fatos, ou seja, por aquilo que realmente aconteceu, e não pela aparência da conduta, pela aparência dos fatos, né? Uma situação bastante interessante sobre isso, e é extremamente importante vocês estudarem, é o caso dos irmãos Naves, um caso famoso, icônico de Minas Gerais. 2 irmãos foram acusados da prática do homicídio de um parceiro comercial. E eles foram condenados 3 vezes pelo tribunal. Até que um dia, lá na frente, encontrou-se essa vítima viva. Então, ou seja, eles foram condenados de acordo com a verdade formal. Por quê? Porque não existia uma verdade real. A morte não ficou configurada. Não existiam provas, não existiam indícios de que a morte teria ocorrido. Então, esse é o aspecto. Para que não hajam essas injustiças, é que o direito processual penal se baseia na verdade real, como os fatos de fato aconteceram, que pode ser diferente, às vezes, da verdade formal, como as pessoas contam que tem acontecido, ou como algumas provas são apresentadas no processo. Além disso, uma outra questão bastante importante aqui é essa persecução penal. Ou seja, o que é a persecução penal? É aquela colheita de provas durante o inquérito que deva ser confirmada em juízo. Por quê? Você vai falar assim, André, mas não tem muita lógica. Se as provas foram apuradas pelo delegado de polícia durante o inquérito, por que elas têm que ser reproduzidas de novo no processo? Porque lá no inquérito não tinha contraditório. Lá no inquérito, o advogado não estava questionando, não estava perguntando. São provas que foram apuradas sob o olhar do delegado, mas não sobre o aspecto da defesa. A defesa não contestou, não contextualizou essas provas. Por isso que elas devem, quando possíveis, devem ser reproduzidas novamente em juízo, né, durante aquilo que nós chamamos de instrução processual. Durante o inquérito é persecução, durante o processo é instrução. É diferente.
Esse é um aspecto também bastante importante quando nós analisamos o direito processual penal. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Bom, maravilha. Uma outra questão bastante pertinente do direito processual penal que nós temos que analisar é que vocês não confundam a teoria do processo civil com a teoria do processo penal. Sobre alguns aspectos, vocês vão achar que é bastante semelhante, mas não é. É aí que vocês vão errar, tá? É extremamente diferente o objetivo do processo penal para o objetivo do processo civil. Por mais que existam muitas coincidências e semelhanças, o processo penal, em algumas hipóteses muito raras, até admite alguma interpretação analógica do processo civil. Mas cada um tem o seu próprio objetivo. Tá? Então, o que nós temos aqui, resumindo? Processo penal tem um objetivo e tem um trâmite, tem uma finalidade. Processo civil tem outro trâmite, tem outra finalidade. Processo civil se pauta sobre a apresentação da verdade formal. Processo penal se pauta sobre a apresentação da verdade real. Então, esse é um aspecto extremamente diferente. Processo civil se pauta sobre provas documentais. Processo penal se pauta sobre provas reais, fatos, perícias, testemunhos. Então, são aspectos bastante distintos entre o processo penal e o processo civil. Vocês já tiveram processo civil em algum semestre anterior? Já sim, semestre passado. Isso. Então, vocês vão começar a ver que algumas coisas que eu vou falar até pode parecer semelhante ao processo civil, mas não se confundam. Tá? Por mais que existam semelhanças, às vezes, interpretativas, gramaticais, o objetivo é extremamente distinto. Então, esse é um aspecto aí dos quais também vocês têm que ficar bastante atentos para não confundir e para não aí acabar errando. Uma outra situação aí que nós devemos observar quando nós pensamos no processo penal é que quando nós buscamos essa identidade do processo penal, essa identidade que distingue o processo penal de outros ramos do processo, porque não tem só o processo penal e o processo civil. Tem processo penal, processo civil, processo de trabalho, processo tributário, processo eleitoral, né? Então, processo militar. Então, são aspectos extremamente distintos, tá? Mas quando nós buscamos, então, essa identidade de compreensão do processo penal, mais uma vez, o direito processual penal é aquele conjunto de normas jurídicas que orientam e disciplinam o processo penal. E isso é extremamente importante, isso vocês não podem esquecer. Para que vocês possam, lá no futuro, fazer essa distinção que aqui eu estou dizendo para vocês. Um outro aspecto bastante importante para que vocês possam fortalecer essa compreensão é que o processo, então, orientado pelo direito processual penal, o processo orientado pelo direito processual penal é o instrumento do resultado da efetivação do direito material ao caso concreto. Porque olha só como é interessante isso. De que vale o direito penal sem que ele seja analisado sobre um caso concreto? De que vale o direito penal sem que ele seja analisado sobre o Joãozinho matou o Zezinho? Não vale nada, não tem aplicação. Ele está no âmbito e no patamar do subjetivo. Agora, a partir do momento que o direito penal existe ali a subsunção da norma penal ao caso concreto, surge uma exigência do processo. Então é necessário que o processo surja para quê? Para que nós possamos compreender, olha, o direito foi violado? Primeiro, a primeira resposta que o processo tem que dar. Segunda resposta, quem é a vítima? Terceira resposta, quem é o autor? E agora, o grande problema, como é que eu sei de tudo isso? Por essa instrução processual, por essa sequência ordenada de atos, é que vai me demonstrar, vai me confirmar quem é a vítima, vai me confirmar quem é o autor
e vai me confirmar se de fato aquela conduta praticada pelo autor é um fato ilícito, é um crime. Então, o processo é algo, pessoal, extremamente prazeroso. Quando a pessoa, o aluno começa a estudar o direito penal, e eu sempre ouvi muito isso dos meus colegas professores, o aluno ele é apaixonado pelo direito penal. Eu sei que não são todos, e nem todos podem ser apaixonados pelo direito penal, porque tem que ter lá o advogado civilista, trabalhista, tributarista, então, né, eleitoral. Mas o direito penal, no começo da faculdade, ele acaba encantando um pouquinho os alunos. Só que eu vou dizer para vocês, o direito processual penal é muito mais encantador do que o direito penal, porque vocês vão começar a visualizar, a materializar o caso concreto por meio do processo. Então, se você tiver que optar entre estudar um ou outro, não tem como. Você é obrigado, se você quiser ser um advogado criminalista, você é obrigado a estudar direito penal e direito processual penal. Mas lá no futuro, o direito processual penal vai ser mais encantador, ele vai te chamar muito mais atenção e vai chamar muito mais a sua dedicação do que o próprio direito penal. Né? Porque o direito penal, eu não vou dizer que ele é decoreba, não é isso. Você também tem que compreender, também tem fontes, também tem princípios, também tem a interpretação do direito penal. Mas o direito processual penal ele é muito mais complexo, até porque ele tem essa sequência ordenada de atos que não podem ser invertidos sob pena de nulidade. Então, são aspectos que nós temos que estar sempre muito atentos a essa situação. E olha aqui um resumo daquilo que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Quando nós observamos essa imagem, o que ela representa para nós? Um filtro. Ou seja, para que serve esse filtro? De que serve esse filtro? A garantia do próprio Estado democrático de direito. Por quê? Porque quando vocês estudaram direito penal, vocês estudaram o fato de que o direito, ele nada mais é do que o direito penal é o fato típico, ilícito e culpável. Esse é um aspecto. E ele foi outorgado do cidadão ao Estado a partir do momento que o cidadão abandonou a prática da vingança privada. E aí passou a ser a vingança institucionalizada pelo Estado, né? E é isso que se combate até hoje, que o Estado haja como alguém que atua como um vingador institucionalizado. Né? Tanto é que se combate o direito penal do inimigo. Então, são aspectos extremamente importantes para serem estudados no direito processual penal. Então, isso é o que vai fazer com que vocês se dediquem muito ao direito processual penal daqui em diante. Então, o que nós temos sobre essa situação? Nós temos o cidadão, que é o detentor do direito, nós temos o Estado, né, que é a cúpula que nos protege, que nos garante esse direito. Então, dentro dessa perspectiva, o que existe? Existe a pretensão punitiva do Estado, porque só o Estado pode punir. Essa pretensão ela é exercida pela aplicação de uma pena que, nos casos mais graves, leva o indivíduo à prisão. Hoje, nós já somos a terceira maior população carcerária do planeta, né? Existe até um programa lá na Netflix, os piores presídios do mundo. Começa a assistir aquele programa que vocês vão ver que o Brasil está entre um dos piores presídios do mundo. Por quê? Porque ele tem a terceira maior população carcerária do planeta Terra. São muitas pessoas que são presas desnecessariamente, que a elas poderia ser aplicada uma pena alternativa, né? E se acha que a única forma de fazer justiça é prender alguém, essa é uma utopia, pessoal, que tem que ser superada. A prisão é uma medida de exceção, a liberdade é a regra para todos, inclusive para aqueles que cometem crimes. Só deve ser preso aquele que não pode conviver em sociedade. Esse é um aspecto importante, aquele que oferece um risco à sociedade em razão da gravidade da conduta por ele praticada. Então, esses aspectos é que devem ser analisados quando nós também analisamos aqui o direito processual penal. Uma outra situação é o antes e o depois da previsão constitucional, né, de 1988. Por quê? Porque ela é chamada de Constituição Verde, ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Ela garantiu o direito laico, mas ela é rica. A nossa Constituição é uma das melhores constituições do mundo.
por mais que ela já tenha tido muitas emendas constitucionais. Mas ela ainda é uma das melhores constituições do mundo. Ela é uma constituição garantista, e isso vocês viram ou ainda verão em direito constitucional, né? Ou seja, mas ela é rica em reconhecer e normatizar direitos e garantias individuais, legítima expectativa de só se ver punido depois de ultrapassada essa trincheira, né, democrática. Pessoal, o processo é democracia pura. Alguém tem o direito de acusar, o outro tem o direito de se defender, em paridade de armas, em igualdade de direitos. Então, esse é um aspecto também extremamente importante. Por quê? Do réu não pode ser cerceado o direito de defesa. Tudo aquilo que é lícito é admitido para defender o réu durante o processo. Por quê? Porque é garantido tanto pela Constituição Federal, como também é garantido pelo processo penal. Uma outra situação que nós temos aqui que observar e que analisar é essa função de um delimitador do poder estatal. Por quê? Porque antes, lá no passado, vamos pensar o seguinte, existem alguns livros bastante interessantes que é o seguinte, olha só, o julgamento de Jesus à luz do Tribunal do Júri, é um livro, né? Vocês podem ler esse livro, independentemente se você tem algum tipo de credo ou não. Jesus Cristo, um ser humano, um homem, foi julgado e condenado à pena de morte, né? Independentemente do seu caráter divino ou não. Ele foi julgado e condenado. No Brasil, nós temos pena de morte, sim ou não? Não. Certo. Não em regra, porém, por exceção, nós temos pena de morte em caso de guerra declarada, estado de sítio. Então, seja, né, nós temos pena de morte no Brasil? Sim. Agora, a resposta de vocês eu acho que é até mais coerente. Não, mas existe uma exceção. Não como regra, né? A regra é não tem pena de morte, mas existem exceções nesse sentido. Então, imagine se não houvesse o Código de Processo Penal limitador. Se o Código de Processo Penal, se o direito processual penal não dissesse para o juiz, olha, você não pode aplicar penas degradantes, você não pode aplicar pena de morte, salvo determinada hipótese. Então, esse é um aspecto bastante interessante. Limitar o poder do Estado. O Estado também não tem um poder absoluto na hora que ele vai analisar a prática de um crime. Por quê? Porque ele é limitado, tanto pelo direito penal, quanto pelo direito processual penal. Imagina aquela situação onde a pessoa foi filmada praticando um ato ilícito, e aí ela é acusada pelo Ministério Público, e aí o juiz diz, olha, não, você não vai se defender, você já está condenado de ofício, porque eu estou vendo, olha, eu estou vendo que você matou o outro. Não desce a essa pessoa o direito de defesa, não desce a essa pessoa a ampla defesa garantida pela Constituição Federal. E não desce a possibilidade dela dizer o seguinte, olha, eu matei porque ela me ameaçou de morte. O senhor não está vendo. Naquele momento em que eu atirei, ela tinha puxado um revólver para atirar em mim, mas a câmera não pegou aquela conduta da vítima. Então, ou seja, são esses aspectos que são garantidores da democracia, inclusive no processo penal. Uma outra situação aqui que nós devemos abordar, então, é a garantidora dos direitos individuais. Se a nossa Constituição Federal ela é reconhecida por garantir direitos individuais, um desses direitos individuais, reconhecido como cláusula pétrea do artigo 5º, é que ninguém seja condenado senão por um processo legal, um processo regido pelo direito processual penal, o processo orientado pelo Código de Processo Penal. E são essas leis que garantem o direito de defesa do indivíduo. Pessoal, quando eu falo em direito de defesa, eu não estou dizendo que a pessoa não deva ser condenada. Em alguns casos deve sim ser condenada, mas ela não pode ser condenada sendo um inocente. Porque olha só, olha o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Não é qualquer um que vai julgar. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e acusados em geral serão assegurados o direito ao contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma grande discussão até hoje, né? O Senado, o STF julgou essa questão, se a pessoa já podia começar a cumprir pena após a confirmação da condenação em segunda instância ou somente após a sentença transitada em julgada. Eu tive o privilégio de estar lá na primeira sessão do STF, eu estava lá presente, sentado no plenário assistindo, quando eles começaram a discutir isso, e no final, né, depois lá na terceira sessão, eles entenderam que mantém-se aqui o ditame do inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, enquanto existir recursos, a pessoa não pode iniciar o cumprimento da pena. Aí você vai falar assim, André, eu acho que está errado. Tudo bem, eu também acho que está errado, mas não é por uma decisão do STF que isso deve acontecer. É o nosso legislativo que tem que mudar, então, a Constituição Federal ou o Código de Processo Penal. O criminoso ele deve ser civilmente identificado, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, são aquelas situações onde uma pessoa é condenada por ser muito parecida com outra. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de um advogado. O preso tem o direito à identificação por responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ele tem que saber quem é que está ali o interrogando, o identificando, quem o prendeu. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então percebam que tudo aquilo que está escrito, dentre todos esses incisos do artigo 5º da Constituição Federal, nada mais são do que a essência do próprio direito processual penal, que vem concretizado pelo brocardo latino nulla poena sine judicio, ou seja, não pode se aplicar uma pena sem que o fato seja judicializado, conforme aí as próprias palavras do ministro Celso de Mello. Então, esse é um aspecto extremamente importante nessa análise do direito processual penal. Porque, olha só, nós temos duas categorias jurídicas para salvaguardar a liberdade do indivíduo. O próprio direito penal e o direito processual penal. São hipóteses, são realidades jurídicas garantidoras da liberdade do indivíduo. Tanto é, pessoal, que nós temos o princípio processual penal, né, o princípio do processo penal, do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se. Não tendo certeza concreta da culpabilidade, tem que se absolver. Não existindo provas suficientes para a condenação, tem que se absolver. Porque é muito mais prejudicial, socialmente falando, vai gerar uma insegurança jurídica muito maior você condenar um inocente do que absolver um culpado. Se você absolve alguém que de fato praticou um crime, mais cedo ou mais tarde vai surgir novas provas, essa pessoa vai ser condenada. Agora, o tempo de condenação de um inocente nunca mais volta. Então, esse é um aspecto também extremamente importante sobre a situação aí desse princípio jurídico, que é o indúbio pro réu. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Tudo tranquilo, professor. Muito bem, pessoal. Quem está dormindo, acorda, levanta, dá uma volta, faz um polichinelo aí, mas não dorme na aula, não. Fontes... Ô, André. Oi. Aí, vamos lá. Muito bom. Em relação, mas no início do conteúdo aí, o senhor falou em referência às prisões que era desnecessária. Dê um exemplo de alguma. Doutor, só me fala de novo. Eu falei que tinha prisão que era necessária? Não, o senhor disse que tinha gente que hoje no cárcere brasileiro que não tinha necessidade de estar preso, ou que tinha sido preso antes da hora. Entendi agora. Ó, é a seguinte situação, doutor. Qual é a finalidade da pena? Vocês já estudaram em direito penal. A finalidade da pena é punir. A finalidade da pena é ressocializar. E a finalidade da pena é que sirva de exemplo para os outros, não cometerem aquela conduta. Então, ou seja, o que eu vejo? A maior parte da população carcerária do Brasil, maior parte não, mas 49% da população carcerária no Brasil são presos provisórios. É aquele preso antes da sentença condenatória. É aquela pessoa que está preso, mas ela podia estar trabalhando. É aquela pessoa que não praticou um crime hediondo, por exemplo. Então, essa é uma situação. Né? Pessoas que praticassem crimes de menor potencial ofensivo, pessoas que praticam crimes sendo réu primário, não sendo um crime praticado com violência, não sendo um crime praticado doloso, ele pode aguardar o processo em liberdade, né? Aplicada lá as condições que são previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ele poderia, por exemplo, ficar em prisão domiciliar, não dando despesa para o Estado. Ele poderia ficar ali com tornozeleira eletrônica. Então, essa é a situação que eu digo que muitas pessoas estão presas desnecessariamente. É aquela pessoa que praticou um fato ilícito na vida. Ele não é um criminoso reincidente. Ele não é um criminoso contumaz. Né? Ele pratica, às vezes, um crime, por exemplo, um homicídio na direção de veículo automotor. Mas quantas multas essa pessoa teve na vida dirigindo um veículo? Ou seja, precisa ver a gravidade, precisa ver a situação. E o problema é esse, nós temos uma generalidade de compreensão da sociedade de que só existe justiça se o cara for preso, se ele for para a cadeia. O doutor já deve ter ouvido falar, mas que absurdo. O cara foi para a audiência e saiu livre. Não, ele não saiu livre, ele saiu condenado, ele só não foi para a cadeia. Ele saiu com todas as consequências jurídicas lá do artigo 91 e 92 do Código Penal de uma condenação. Só que ele não pegou uma pena privativa de liberdade. Nós temos pena privativa de liberdade que é cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. O cara está condenado cumprindo pena em regime aberto. Ele tem pena de multa, tem penas alternativas. Então, é isso que eu digo, doutor, é isso que eu prego. Deve ser preso aquela pessoa que não pode continuar vivendo no meio social. Aquele não é um psicopata, é um sociopata. Ele não se enquadra, ele não consegue seguir normas, ele não consegue respeitar o direito alheio. Então, essa pessoa tem que ser presa. Agora, tem pessoas que estão presas que eles... é aí onde tem a crítica. O cara está preso e o Estado está pagando auxílio, reclusão para a família. Mas deixa o cara solto, então, já que ele não oferece risco para a sociedade, deixa ele tratar da família dele. Então, são muitos aspectos. Né? É o fato, por exemplo, do preso não ter direito ao trabalho, é o preso não ter direito ao estudo. Como é que você quer que ele saia melhor da cadeia se lá é um local pior do que ele vivia aqui fora? Se a cadeia não ressocializa. Esse é o grande problema. Quando nós começamos a analisar o aspecto da prisão, lógico que tem gente que vai concordar e tem gente que vai discordar. E eu respeito quem discorda do meu posicionamento. Mas eu não consigo compreender uma sociedade em evolução que ainda continua encarcerando tanto quanto nós encarceramos. Enquanto existem sociedades que fecham cadeias e abrem escolas, nós fechamos escolas e abrimos cadeias. Por quê? Porque é muito mais importante para a sociedade prender do que alcançar a justiça. Né? A sociedade não quer justiça, ela quer prisão. A sociedade quer prisão. A sociedade acha que é um absurdo
uma pessoa que não praticou um crime violento fica solto. E aí eu vou dar um exemplo para o doutor também, que eu uso muito. Crimes de corrupção. O que é mais importante? Devolver o dinheiro corrigido, em dobro, com multa, lá para a saúde, para a escola, da merenda, ou prender a pessoa e ela não devolveu o que ela roubou, o que ela desviou? É devolver o dinheiro. Exato. Só que a sociedade quer que essas pessoas vão presas, né? Independentemente de paixões políticas. E eu não gosto de falar de política. Mas olha só, será que foi mais vantajoso na Operação Lava Jato todo o dinheiro recuperado ou o tempo que as pessoas, os criminosos, passaram na cadeia? O dinheiro recuperado. É, o dinheiro recuperado. Não, mas se não prende, olha como a coisa é a situação, mas se não prende o Lula, se não prende o Zé Dirceu, se não prende o Eduardo Cunha, tudo isso ia aparecer impune. Se não prende o pessoal da Odebrecht, ia aparecer impunidade. Esse é o grande problema. O nosso sistema punitivo brasileiro ainda é calcado muito na questão punitiva, não ressocializadora. Ó, o cara é político, praticou corrupção, nunca mais. Cancela os direitos políticos dele para a vida inteira. Mas isso não acontece no Brasil, porque não é interessante para eles. Né? E isso também reflete em relação ao meu posicionamento, assim, que quem julga o que é melhor, se é a ressocialização ou a prisão, seria a sociedade mesmo. Você está me dizendo aí, melhor prender. Ela passa essa impressão de impunidade, certo? Mas isso também reflete na educação que essa pessoa não teve. Exatamente. Para ter esse nível de compreensão que o senhor está tendo. Que é o que eu disse. Fecham-se escolas e abrem-se cadeias. Em vez de catar o moleque na rua e pôr ele dentro da escola, não. Em vez do Estado gastar para a criança poder estudar, não. Então, o doutor está totalmente coberto de razão. Porque nós ainda praticamos uma política de pão e circo. Ou seja, eu vou dar auxílio, eu vou fazer festa, o povo está feliz e eu vou criar as leis, eu vou determinar o que é bom ou não conforme a intenção dos próprios criminosos que representam o povo lá no poder legislativo e executivo. É o meu pensamento. Alguém discorda? É bom quando alguém discorda, pessoal, que aí aumenta a discussão. Bom, pessoal, a participação de vocês, viu como é gostoso, viu como é bom a participação de vocês, e aí muito obrigado ao Dr. Matheus e ao Dr. Gustavo, né, por trazerem ao tema. Eu só estou faltando aqui, eu não ouvi nenhuma doutora ainda. Eu quero a participação feminina, porque é extremamente importante a visão feminina, que é muito mais sensata, é muito mais contida, é muito mais racional do que a visão masculina, que é muito mais emocional. Isso é natural pela própria essência biológica dos homens e das mulheres, pessoal. Então, aí, a hora que alguma moça, alguma doutora tiver uma posição, seria extremamente importante essa manifestação. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de fontes do direito processual penal. Nós temos fontes formais e nós temos fontes materiais. O que é uma fonte formal? Né? É uma lei, é um decreto. Isso é uma forma. O que é a fonte material? É de onde isso nasce. Da união dos estados e dos municípios. Por mais que nós saibamos que em aspecto penal e processual penal, essa matéria é federal. Então não cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre isso. Mas, doutrinariamente, nós podemos pensar dessa forma. Então, fontes formais é o veículo do direito. Ou seja, é a lei, é o decreto e assim por diante. Já as fontes materiais é a fonte de produção. Quem é que cria a norma? Né? Então, nós podemos concluir que as fontes materiais são as fontes produtoras das fontes formais, sem problema nenhum. Né? A fonte material, vou voltar aqui no slide, a fonte material é que dá ensejo ao surgimento de uma fonte formal. Tá? Ou seja, a União, por exemplo, por meio do nosso poder legislativo, né, Câmara
e Senado é que criam ali as fontes formais do direito processual penal. Para que nós possamos compreender melhor isso, quando nós analisamos e estudamos as fontes materiais do direito processual penal, ou seja, o que é uma fonte material? De onde surgem as fontes formais. Vem dizer a competência originária. Lá na Constituição Federal, no artigo 22, vem dizer que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. No nosso caso, direito processual penal. Tá? E aí sim, de forma complementar, estão autorizados a legislar também os estados e os municípios. Tá? Só sobre questões específicas. Então, a fonte né, material das fontes formais para o direito processual penal é a União, né? Ou seja, é num patamar federal. Quando eu falo União, nós temos Congresso Nacional, né, Poder Legislativo e Poder Executivo Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, né? O nosso Código de Processo Penal, pessoal, ele é só um pouquinho melhor do que o Código Penal. Né? O Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal é de 41. Tá? Então, olha só, nosso Código de Processo Penal ele já está vigente desde 1941. Então, nós temos urgentemente a necessidade de um novo Código Penal e de um novo Código de Processo Penal. É extremamente importante. Tanto é que vocês já podem estudar a Lei Complementar 236/2012. Né? A Lei Complementar 236, o projeto de lei PL 236/2012 é o projeto do novo Código Penal, projeto de lei. Né? Então, para vocês terem uma ideia, desde 2012 estão discutindo um novo Código Penal e até hoje não chegaram numa conclusão. Já vai chegar quase a 20 anos, a 10 anos, e não conseguiram chegar num ponto, né, satisfatório de um novo Código Penal. O problema é isso, muda o Código Penal quando ele estiver vigente, já está desatualizado. Aí muda o Código de Processo Penal, né, e nós não conseguimos, a gente tem uma coxa de retalho, a gente acaba tendo um Frankenstein ali, de leis relativas ao direito penal no Brasil. Por quê? Porque vai lá, muda a parte geral do direito penal. Depois vem o pacote anticrime que altera o Código de Processo Penal. Então, ou seja, nós estamos tendo sérios problemas com o processo penal em razão de leis que alteraram o Código de Processo Penal, inclusive o pacote anticrime, né? Horroroso, pacote anticrime muito ruim, encabeçado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Nós tínhamos muita expectativa, uma expectativa muito boa sobre esse pacote anticrime, mas ele veio horrível. Ele veio um negócio sem pé nem cabeça que não dá para aplicar. Muito ruim mesmo o pacote anticrime. Sobre esse aspecto, então, eu trago aqui aquilo que diz o Dr. Guilherme Nucci. Né? O Dr. Guilherme Nucci ele é desembargador aqui no estado de São Paulo, muito jovem ainda, da 16ª Câmara Criminal. Eu já tive o prazer de fazer várias sustentações orais lá. É uma das melhores câmaras de direito criminal do estado de São Paulo, né? A 16ª Câmara Criminal. E ele diz, não se tem notícias de que isso tenha sido feito recentemente no Brasil. Ou seja, o que é que não se tem notícias? Não se tem notícias dessa atualização, né, dessa delegação da União aos estados, permitindo que o estado, de alguma forma, legislasse sobre direito processual. Então, ou seja, nós não temos essa, por mais que esteja previsto aqui no parágrafo único do artigo 22 da Constituição, via de regra, nós não temos isso na prática, essa delegação de autonomia, de autoridade da União para um estado, para que ele possa legislar sobre matéria processual. Ainda sobre isso, nós temos outras questões bastante interessantes
que também são aí delegadas são competências originárias da União, né, conforme diz aí no artigo 24. Compete à União, os estados, de legislar concorrentemente. Aí sim, aí eles podem trocar figurinha e cada um faz o seu, né, sobre matérias tributárias, financeiras, penitenciárias, custas de serviços forenses, juizado especial criminal de pequenas causas ou procedimentos em matéria processual, mas não matéria, só procedimento. Então, esse é um aspecto bastante importante, né? Ou seja, essa é uma competência concorrente, enquanto o artigo 22 fala em competência privativa, olha lá. Compete privativamente, enquanto o artigo 24 fala concorrentemente. Não é sobre processo, mas são sobre questões relacionadas ao processo, mas não diretamente em matéria processual. E aí vocês têm jurisprudências para que vocês possam ler também aí sobre o assunto do STF, tá? Pessoal, essas questões de jurisprudência, isso é para ampliar o conhecimento de vocês, isso é para incentivar que vocês estudem fora do nosso período de aula, por isso que o meu material, eu trago esse material rico em outras questões, mas são questões que vêm aí, na verdade, somar, né? É o estudo extra classe, que é uma obrigação de vocês também. Então, não vou aqui ficar lendo jurisprudência, tá? Ainda sobre essa situação, nós temos aquilo que diz também o artigo 125 lá da Constituição Federal, que trata os estados organizarão sua justiça. Esse é um grande problema, eu sou muito contra essa situação. Eu acho que, na verdade, não. Eu acho que a União deveria ter uma justiça plena. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tinha que padronizar os tribunais. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está organizado de uma forma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está organizado de outra forma. E isso gera problemas, isso gera dificuldades com relação à efetivação do processo, principalmente agora no momento do processo digital. Ou seja, né, enquanto nós temos o processo digital, por exemplo, o programa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o ESAGE. O programa do processo digital de Minas Gerais é o PJE. Então, ou seja, não tem uma pacificação. Cada tribunal acaba tendo ali um programa que vai rodar o processo digital diferente. E aí o advogado tem que cada estado aprender diferente para poder advogar, para poder fazer com que o processo aconteça também. Então eu acho isso muito prejudicial sobre o aspecto processual, essa organização dos tribunais da justiça conforme aí cada um dos estados. Eu não vejo isso com bons olhos. Mais uma vez a questão dos regimentos internos. Então esse é um outro aspecto, né? Como é que cada um vai organizar? Então cada estado organiza o seu tribunal, cada tribunal organiza o seu regimento interno. Então, para eu advogar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu tenho que estudar o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é diferente do regimento interno de São Paulo, do Paraná, de Mato Grosso, de Tocantins. Percebam como não é fácil ser advogado e como nós temos que valorizar os nossos honorários. Por quê? Porque o que se exige do advogado para ele poder exercer a sua profissão, pessoal, é algo que outras profissões não se compara. Você estuda medicina, qualquer pessoa no planeta inteiro tem o mesmo organismo. Você estuda engenharia, mudando uma coisa ou outra, as formas de construção são muito semelhantes. E nós, advogados, dentro do mesmo país, temos que estudar várias ou muitas variantes, muitos regimentos diferentes, com mais de 1 milhão de artigos, para poder exercer a nossa profissão. Então, deem valor às vossas profissões, né? Vocês vão passar aqui 5 anos numa faculdade estudando só o básico, viu? Só o básico, e muita coisa vocês não vão ver. Vocês não vão ver, por exemplo, direito desportivo, vocês não vão ver direito médico, vocês não vão ver direito militar. Muitos ramos do direito não são oferecidos pelas universidades. Eu não sei nem se tem medicina legal aqui na Fama. Algumas faculdades já não tem mais medicina legal. Então, ou seja, vocês vão estudar só o mínimo e o básico durante 5 anos. Para que nós pudéssemos ter um curso melhor,
nós teríamos que, o curso de Direito tinha que ser integral em 6 anos, como é a medicina. Aí sim nós teríamos uma visão muito maior, muito mais panorâmica do que é, de fato, o estudo jurídico. Né? E isso não é uma questão da fama. Todas as faculdades particulares seguem o padrão mínimo exigido pelo MEC. Né? Algumas universidades públicas têm matérias e têm meios formativos que incluem outras disciplinas, mas nós temos que ter essa consciência. A sua faculdade, como foi a minha, como foi a do meu pai, como foi a da minha irmã, como foi a do meu cunhado, né? Porque todos nós aqui somos advogados também, nós só estudamos o mínimo e o básico. Cabe a cada um de vocês e de nós, durante todo o resto da vida de vocês, continuar estudando e ampliando os conhecimentos. Bom, aqui ainda, pessoal, com relação à nossa aula de hoje, fontes formais do direito processual penal, página aqui 17, tá? Nós vamos encerrando por aqui, por ser a nossa primeira aula, para não assustar demais vocês, mas eu costumo seguir sempre os horários, tá? Começo certinho lá às 8h30 e termino certinho lá às 22 horas. Hoje, nosso primeiro dia, eu vou dar aí 12 minutos de lambuja para vocês, mas eu sempre gosto de cumprir todo esse período com aula. Agora, não estou dizendo que a aula está sendo encerrada. Eu estou aqui à disposição para que nós possamos debater aquilo que nós já vimos durante a aula de hoje. Tá? Então, eu estou à disposição de vocês. Já vou colocando aqui no chat o meu telefone, caso vocês queiram me adicionar lá no grupo. Tá? Fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. Vou colocar meu e-mail também aqui. Fiquem à vontade aí para me chamarem sempre que for necessário, tá? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação, algum compartilhamento de informação e de conhecimento, fique à vontade, pessoal. Estou aqui à disposição de vocês. Professor. Oi, doutora. Só queria dizer que eu gostei muito da aula e já comecei a seguir o canal do senhor lá no YouTube. Maravilha, doutora Luciana Martins, muito obrigado. Compartilhe com os colegas. Qualquer sugestão, qualquer ideia, viu? Sempre me passa. Tem um canal do YouTube, nós temos o Instagram, nós temos a página no Facebook, nós temos nós temos o Twitter, nós temos o LinkedIn. Estamos aí em todas as redes sociais compartilhando informações com vocês, viu? Então tá, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estou muito feliz de estar com vocês, né? Uma turma aí já muito querida. E nós nos vemos aí a semana que vem. Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Um forte abraço. Ô, André.